Olá, pessoal, tudo bem? Atrasamos um pouquinho a live, porque eu estava tentando conectar aqui pelo Facebook. Agora eu vou entrar pelo Instagram também. Então, me dá só uns minutinhos aqui. Opa. E daí a gente já começa a conversar. Tá? Já tem o pessoal online aí no Facebook. Eu vou entrar pelo Instagram junto. E aí fazia um tempo que eu não fazia a live, então. Opa, peraí. Apareceu minha mesa, agora sim. Agora eu tô nos dois, Facebook e Instagram. Vamos ver se a gente consegue fazer aí a live no Facebook e no Instagram. Eu acho que já tô online, então vamos começar aqui a conversar. Vou pegar aqui o roteirinho, né? Falei que a ideia hoje era a gente conversar um pouquinho falando como que foi esse primeiro mês de campanha, não sei se foi. No Instagram não foi, então deixa eu. Agora sim, tá? O pessoal no Facebook já tá online aí. Tem bastante gente online, só que não tô conseguindo ver os comentários. Falei que fazia tempo que eu não fazia live pelo Facebook, então eu me bati um pouquinho para entrar no Facebook, tá, pessoal? Desculpa aí. Mas, e aí depois. Agora apareceu aqui os comentários. Eu tava destreinada aí no Facebook. Então, boa noite aí pro Adilelson, Enio, Fernando, Maurício, Polakoski, boa noite. E também no Instagram, o pessoal entrando aí também. O Fábio, a Isis, Chico, Marília, bastante gente legal aí. Obrigada, pessoal, Camila. Então, vamos começar. Agora sim, me atrasei um pouquinho, tá? Era para começar às 8h30, mas a gente tava me batendo um pouquinho aqui, mas vamos lá. A ideia da nossa conversa hoje é justamente falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro mês desde que eu assumi como vereadora. Então, a gente assumiu no dia 1º de janeiro e hoje aí, dia 31 de janeiro, né? Amanhã, dia 1º de fevereiro, estamos bem animados aí pro próximo mês. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho como que foi esse primeiro mês desde o dia da posse, né? E também falar sobre as expectativas para o início dos trabalhos, né? Em fevereiro. Então, vou tentar, tá? Interagir com todos aqui, vou falar um pouquinho sobre como que foi isso, quais são as expectativas, e depois falar um pouquinho das perguntas que o pessoal mandou lá na caixinha do Instagram, tá? Então, dia 1º de janeiro foi a posse, né? Eu, como tendo sido a mais votada, presidi a primeira sessão, a sessão de posse dos vereadores, depois do prefeito. Então, foi muito bacana. E, a posse foi online, mas como eu fui a mais votada, eu presidi a sessão, então estava lá na Câmara, e foi um momento aí bem bacana mesmo, esse início dos trabalhos. E aí, logo em seguida, no dia seguinte, a gente teve a eleição da mesa, né? Então a gente também falou já sobre isso, já publicou vídeo, post explicando um pouco, mas só para recapitular também. O vereador mais votado é o presidente nas primeiras sessões, né? Nas 2, 3 primeiras sessões ali, e depois é feita a eleição da mesa diretora da Câmara, né? Do presidente, do secretário, primeiro, segundo secretário, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro vice-presidente. Então, são 7 cargos na mesa. E aí, esses primeiros meses antes, até do dia 1º de janeiro, eu e a Amália, né, lá desde o dia 15 de novembro, que a Amália foi a outra vereadora do Partido Novo, que foi eleita comigo, a gente ficou muito entendendo como que funcionava, né? Então, lendo, estudando bastante sobre o regimento interno da Câmara, depois entendendo como funcionava essa questão da eleição da mesa, da eleição do presidente da mesa, e conhecendo e conversando com os outros vereadores, né? Então, os primeiros dias aí foram muito dedicados a isso. Também, na sequência, a gente começou a planejar o processo seletivo para a formação do gabinete. Então, a gente conversou com o pessoal de recursos humanos, de recrutamento, aí de quatro profissionais de empresas de recrutamento, e eles nos apoiaram nesse processo. Então, aí os primeiros dias lá foram também muito dedicados a isso, né? A desenhar o formato do gabinete, ou seja, quais são os cargos que a gente ia ter no gabinete. Então,
Nós tivemos cursos também, né, tanto eu quanto a Malha, lá em novembro, dezembro, cursos do Novo, do Renova BR, que a gente faz parte. A gente foi também para São Paulo e para Brasília, para ter uma formação do Partido Novo, com o diretório do Novo, com os deputados federais do Novo, os mandatários. Foi muito bacana e foi bem importante também para a gente se preparar para o início dos trabalhos. E aí, no dia 1º, tomamos posse, e no dia 2, a eleição da mesa. O que foi a nossa estratégia, né, pessoal? A gente falou muito sobre isso, mas é assim, nós do Partido Novo, optamos por entrar na política, tentar mudar a política por dentro, né? A gente não acredita em revolução, em nós vamos mudar tudo. A gente acredita na democracia, acredita que a gente vai mudar a política participando da política. Então, o que a gente pensou? Se a gente chegar lá, tudo bem que na campanha a gente falou muito, né? Criticou os políticos, a gente não concorda com os políticos e tudo, e criticou muito. Mas se a gente chegasse lá com o pé no peito de todos os vereadores, a gente seria colocado para escanteio e dificilmente ia conseguir trabalhar e colocar as nossas pautas. Inclusive, essa é uma dúvida também que o pessoal mandou pergunta, acho que é legal falar. Olha que legal, tem alguns comentários bem bacanas ali. Pedro Moura, tenho 15 anos e admiro muito você. Obrigada, Pedro. Fico muito feliz aí de ler teu comentário. Depois eu tento dar uma lida nos outros, tá? Acabou ouvindo esse. Mas, então, assim, a gente foi muito bem recebida, tá? Pelos outros vereadores. Então, todos os vereadores, assim, reconheceram, né? Que a gente, o que você fez, né, Indiara? Qual foi o teu trabalho para você conseguir ser a mais votada? Parabéns. E eles também reconhecem que as pessoas estão de saco cheio da política, né? Que as pessoas não aguentam mais a política e querem renovação. Então, eles reconhecem isso, que nós, do Partido Novo, e eu, né, fui eleita, porque as pessoas querem realmente mudança e querem renovação. Então, até eu respondi na caixinha hoje também, eles falam isso, né? Que veem a gente como trazendo ideias novas e querem mudar essa imagem que as pessoas têm da política. Então, isso é importante também. Então, a gente foi dessa forma, né? A gente optou pelo diálogo, por conversar com todos os vereadores, por né, ver o que a gente tem que aprender com eles também, né? As coisas boas, como faz, né? O processo legal, enfim, e dialogar. Essa foi a nossa posição. Então, aí a gente foi para a eleição da mesa e acabou trazendo até algumas boas práticas para o presidente da mesa. Então, a gente, né, uma coisa que é importante também, a gente também divulgou hoje na nossa prestação de contas aí, a gente, já nos primeiros dias, abriu mão de privilégios, então assinou um termo abrindo mão do carro, da gasolina e do auxílio postal, que cada vereador tem direito a R$ 2.700 por mês para auxílio postal cumulativo. Quando a pessoa não usa no mês, ela usa tudo no final do ano, enfim. Nós, do Partido Novo, abrimos mão desses privilégios, assinamos um termo, e junto com a gente, outros vereadores fizeram isso também aqui em Curitiba. E, inclusive, o presidente da mesa também propôs para todos os membros da mesa, porque o que acontece? Os vereadores, eles têm um cargo para cada um, e quem está na mesa diretora, estão nesses cargos de secretário, presidente ou vice-presidente, eles têm um carro a mais. E aí eles abriram mão desse carro adicional. Então, o presidente da Câmara abriu mão do carro dele e também todos os membros da mesa desses carros adicionais. E ele também se comprometeu em revisar esse contrato nos próximos meses, enfim, quem sabe a gente conseguir implementar mais mudanças de economizar o dinheiro do pagador de impostos, que é o que a gente sempre falou na campanha. Então, essa é uma pauta que a gente está trazendo também para a Câmara, que o presidente da Câmara se comprometeu em estar seguindo, em estar verificando com a gente, tá? Então, só para vocês saberem. Que mais? Então, aqui em Curitiba, as sessões plenárias, que são as votações dos projetos, começam amanhã, dia 1º de fevereiro. Então, por isso que a gente falou, né, que a gente está nessa expectativa aí para as sessões, e depois, mais no final, até vou anotar aqui para não esquecer, eu falo para vocês um pouquinho sobre as pautas, tá? Sobre as pautas que estão para ser votadas já. A gente já tem as pautas da próxima semana. E então, a gente pegou esse mês de janeiro para nos preparar para o início das sessões. Então, para finalizar o processo seletivo, que a gente começou lá em meados de dezembro, as inscrições foram até o dia 20 de dezembro, então vou falar um pouquinho também do processo seletivo para vocês.
Como eu disse, esse grupo de, né, vamos abrir agora esse parênteses para o processo seletivo, que também a gente recebeu bastante perguntas e dúvidas. A gente, junto com esses profissionais, desenhou o formato do gabinete, tá? Então, para vocês saberem, a gente também reduziu o número de cargos. O vereador aqui, cada gabinete pode ter 7 assessores, mais a bancada, que é quando tem mais de um por partido, mais um, enfim, e mais outros cargos em algumas situações. Então, tanto eu quanto a Malha, a gente vai ter 5 assessores cada uma, e mais uma, que é a da bancada compartilhada, tá? Então, as 2 vereadoras do Novo vamos ter 11 no total, enquanto que se fosse um vereador de outro partido, poderia ter 15. A gente já está economizando só 4 assessores, tá? E depois a gente vai divulgar isso também, quanto isso representa em dinheiro, que é a economia do nosso dinheiro. E aí, o que a gente pensou muito? Quais vão ser os cargos que a gente vai ter, né? Então, vai ter um chefe de gabinete, vai ter um assessor de comunicação, um assessor legislativo, um assessor de trabalho de rua, de conversar com as pessoas. No meu caso, um assessor de fiscalização, que é a minha principal pauta. No caso da Amália, um assessor de dados, que esses 2 vão trabalhar compartilhado também é o gabinete compartilhado que a gente fala, e uma secretária que vai atender as 2. E aí a gente desenhou esses cargos e a gente avaliou se a gente ia abrir o processo para todos ou para alguns cargos. Para alguns cargos, a gente já tinha algumas pessoas que a gente imaginava colocar, que algumas pessoas de confiança, algumas pessoas que a gente conhecia e que já vinham trabalhando com a gente. A gente fez um processo seletivo também para esses cargos, mas foi um processo meio que reduzido. E aí a gente abriu depois o processo seletivo para todo mundo, que foi um processo, a gente anunciou 5 vagas, tá? Tanto eu quanto a Malha, a gente fez isso junto. Enfim, aí as inscrições foram até o dia 20 de dezembro, e depois aí terminou agora o processo, a gente divulgou essa semana, então durou um pouco mais de um mês, aí a gente finalizou todo o processo e na semana passada a gente divulgou quem foi aprovado no processo, quem está trabalhando com a gente, tá? Então o processo seletivo, assim, foi muito bacana. A gente conheceu muita gente, inclusive agradeço se tiver gente aqui participando, né, da live com a gente, agradeço a participação de todos, porque foi muito bacana, tinha gente do Brasil inteiro, gente de São Paulo, da Bahia, do interior de São Paulo, da capital, enfim, gente muito bem preparada, bem formada e muito animada para poder contribuir com a política, e isso nos deixou muito motivadas. A dificuldade, né, a maior dificuldade é justamente escolher as pessoas, né, que tinha muita gente boa. Então, realmente foi difícil, mas aí a gente chegou no time aí e convida todos que participaram, que querem contribuir, mas que acabaram não sendo aprovados para participar com a gente como voluntários, vão ficar com os currículos do nosso banco de dados e, eventualmente, futuramente, aí a gente pode estar conversando novamente, tá bom? Então, sobre o processo seletivo, acho que foi isso. Uma coisa legal também para comentar é que nesse dia da eleição da mesa, a gente conseguiu eleger também a Amália, minha colega de bancada, como corregedora da Câmara. Então, o corregedor, ele acompanha a conduta, né? Ele acompanha se todos os vereadores estão seguindo a conduta ética. E foi muito bacana também a Amália ser eleita como corregedora da Câmara, junto com o Osias, que vai ser o vice, que é o Osias Moraes, um outro vereador. Então, foi uma conquista para a gente do Partido Novo também, tá? Outra coisa também, observação interessante, é que daí a gente tem, como a gente é 2, a gente tem uma bancada, e a bancada tem um líder, e o combinado também é que eu vou ser a líder da bancada nesse primeiro ano, tá? Então, eu, Indiara, serei a líder da bancada do Novo nesse primeiro ano. Que mais? Sobre as comissões. Então, amanhã vai ser, amanhã, que é o primeiro dia das sessões, vão ser formadas as comissões, tá? Então, a Câmara, ela se organiza em comissões, tem a comissão de educação, tem a comissão de finanças, fiscalização, economia, finanças e fiscalização, comissão de urbanismo, comissão da pessoa com deficiência, comissão de meio ambiente, são 10 comissões, tá? E os vereadores podem escolher e participar de algumas comissões. Então, isso também é uma etapa importante do trabalho. E essas comissões vão ser formadas definitivamente amanhã. A nossa posição em relação à eleição da mesa também foi para garantir espaço nas comissões importantes.
Então, quais são aquelas comissões que têm relação com as nossas pautas? Aí a gente escolheu as comissões que a gente queria participar, que eram mais importantes para a gente participar, tá? Então, a comissão de educação, e a Malha provavelmente vai fazer parte da comissão de educação. Eu pretendo fazer parte da comissão de economia, finanças e fiscalização, porque tem muita relação com a minha pauta, como vocês sabem. Tem a comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão muito importante, onde passam todos os projetos da Câmara, então a gente pretende também fazer parte dessa comissão. E aí talvez uma outra comissão que a gente está finalizando a negociação aí, que talvez serviço público ou meio ambiente, a gente está vendo aí, tá? Então, essas comissões a gente pretende estar participando, e isso vai ser definido amanhã. Só para explicar também um assunto, é bem específico, mas eu acho legal falar, porque, enfim, às vezes pode ser até divulgado, questionado a partir de amanhã. Assim, para participar das comissões, como que é feita a distribuição, né, de cada pessoa nas comissões? Conforme a representatividade. E para isso, os vereadores também formam blocos, tá? Então, ou seja, eles se juntam, vereadores de partidos diferentes, para formar um bloco. E aí, dessa forma, tem maior representatividade para escolher as comissões que quer participar. Então, por isso, também, eu e a Malha, do Novo, devemos estar participando de um bloco. Provavelmente esse bloco a ser formado deve ser formado com o Cidadania, que é o vereador Erivelto Oliveira, e o Solidariedade, que são os vereadores Alexandre Leprevot e o Leônidas Dias. O Leônidas é meu colega de Renova BR, e o Alexandre a gente conheceu também, e a gente deve estar aí participando de um bloco com eles para poder ter mais representatividade e participar dessas comissões importantes que têm relação com as nossas pautas, tá? A gente, para participar desse bloco, fez um termo de compromisso, se comprometendo com algumas pautas importantes, transparência, renovação política, implementar mais tecnologia na Câmara, e que a gente consiga estar mais próximo dos eleitores, que o nosso mandato seja mais transparente perante o eleitor, fazer mandatos democráticos, respeitar o dinheiro do pagador de impostos. Então, a gente está trazendo essas pautas para esses vereadores também, para eles se comprometerem com essas pautas junto com a gente, tá? Mas não é necessário votar, estando nesse bloco, não é necessário votar junto em todas as pautas, em todas as votações, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor. O que mais? A gente, então, primeiras impressões aí dos vereadores, né? Eu até também respondi hoje na caixinha. A gente foi muito bem recebida, a gente está conhecendo os vereadores, como eu disse, eles entendem que é importante a nossa participação, então, tudo isso está sendo observado pela gente, e a gente está animada para começar o trabalho, tá? Que mais? Aí eu vou tentar responder algumas perguntas da caixinha do Instagram, tá? Então, o André perguntou lá, como melhorar a eficiência das obras públicas? Esse é um tema que a gente está discutindo. Uma coisa legal que eu esqueci também, que eu acho que tem relação com isso, tá, André? A gente fez, aí no último final de semana, o time completo, a gente formou o time na sexta-feira anterior, tá? No dia, agora sem o calendário aqui, mas enfim, foi na sexta-feira sem ser nessa última, na anterior. E aí no sábado e domingo passado, a gente ficou sábado e domingo o dia inteiro fazendo planejamento estratégico dos nossos mandatos e da bancada, tá? Que é o meu e da Mari. Juntou todo o time. Veio aqui para Curitiba o Victor Ludwig, que eu até coloquei uma foto no meu Instagram agora há pouco, ele está na primeira foto ali. Ele ele trabalha na liderança do Novo. Ele já trabalhou como consultor, ele ia falar como consultor, ele já trabalhou, mas agora ele está na liderança do Partido Novo, lá em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, auxiliando os deputados federais e a bancada federal com toda essa parte estratégica de planejamento, de assessoria de dados, de como fazer um mandato realmente eficiente, com dados, baseado em informações, né? Então, ele trabalha com isso. E ele veio, né? Ele já tinha nos ajudado aí lá em dezembro, apresentado o que eles estão fazendo lá. Quando a gente foi para Brasília, a gente conversou com ele e a gente convidou ele para vir aqui para Curitiba e passar o final de semana com a gente e nos ajudar no planejamento estratégico. Então, foi muito legal. A gente sentou, a gente definiu o nosso propósito, que a gente vai estar divulgando nos próximos dias. A gente já está divulgando por cima ali,
E é muito bacana. Então a gente, sabe, pensou bastante na nossa missão, na nossa visão, aí a gente resolveu juntar a missão com a visão e fazer o propósito. E aí a gente definiu todos os nossos objetivos estratégicos, então os objetivos macro, as áreas principais, né, que basicamente também vou falar um pouquinho para você, as minhas, né, aí a gente dividiu os temas, o que vai ficar mais comigo, o que vai ficar mais com a Malha. Então, o meu mandato vai ser mais focado em fiscalização, transparência, combate à corrupção e empreendedorismo, inovação, então, e desburocratização. Essas são os principais focos do meu mandato. Por isso que às vezes até eu respondo. Tem gente que pergunta, o que você acha de... Hoje perguntaram lá, né? O que você acha de segunda-feira sem carne? Ou de planejamento familiar? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vem solicitações e que às vezes não estão relacionadas com o foco do nosso mandato, tá? Então, a gente vai dar... Deixa eu pegar uma aguinha aqui, tô falando bastante, né? A gente vai dar foco também, vai estar atendendo, vai estar entendendo, né? Atendendo e entendendo, vai estar vendo como que se relaciona com as nossas pautas, mas a gente vai dar mais foco para aquilo que é o nosso principal, que é o para que a gente foi eleita, que são as propostas que a gente fez na campanha, tá? E aí, essa questão das obras públicas tem relação, principalmente com o tema de fiscalização. Então, na parte de fiscalização, a gente já tinha prometido na campanha, a gente vai fazer um programa de auditoria recorrente nas principais áreas do executivo, e a parte de obras públicas é uma área importante, que a gente sabe que tem problema, que a gente sabe que tem obra pública, né? Até na campanha também falei sobre isso, falei sobre a linha verde, que tinha obra que não tem... A linha verde é um exemplo, né? Que vai fazer 15 anos que está em obras. Então a gente sabe que tem que melhorar isso e a gente vai dar foco para isso também dentro da caixinha de fiscalização, tá? A Ana perguntou assim, você tem sofrido algum ataque por ser a mais votada? Assim, ataque, né, direto, eu falo que eu não sei, mas assim, eu falo que começou o mandato, eu já comecei levando porrada, né, vocês acompanharam, né? Lá na primeira semana já foi aquele negócio da porta dos fundos lá, né, nem gosto de lembrar, mas enfim, que foi, de certa forma, um ataque. Depois, eu já levei bastante pedrada, né? Eu falo que antes a gente falava mal dos políticos, agora a gente virou político, a gente sabe que virou vidraça. Então, mas dos outros vereadores, assim, diretamente, entendo que não, tá? Eu acho que as pessoas vão, como eu disse, estão recebendo a gente bem, vão tentar aprender com a gente, né? Todas as sugestões que a gente que está de fora deu, e que inclusive essa parte de finanças, que é a minha área, eu trabalhava na área financeira, de auditoria contábil, sou formado em contabilidade, administração, os vereadores sempre reconhecem isso, falam, pô, a Indiara pode contribuir porque ela é dessa área, então eles têm reconhecido isso, e espero que continuem durante o mandato, tá? Então, fora aqueles ataques lá do início, enfim, que já passou, que até esqueci, que eu falo que vieram muito para tirar o nosso foco, mas que a gente só aprendeu, ficou mais forte com isso, né, o que vem para nos derrubar, só a gente levanta e volta mais forte. Então, só isso que aconteceu, e a gente vai continuar batendo naquilo que a gente se comprometeu para bater. Eu vi que alguém perguntou assim, eu vou dar uma olhada aqui no Insta para não perder muito, deixa eu ver aqui. Alguém falou assim, só tome cuidado com os outros vereadores para não colarem em vocês e não sei o que, né? É bem por aí, Rogério, é bem por aí, tá? A gente também já sacou ali que tem gente que tá... enfim, mas o que a gente diz é assim, isso é legal também. A gente entrou para política, de novo, para mudar a política e mudar por dentro. Então, essa pauta de economizar o dinheiro, por exemplo, é uma pauta que quanto mais gente aderir, melhor, não é? Aí a gente consegue economizar muito mais. Só a Indiara sozinha é muito pouco. Se mais vereadores aderirem e realmente mudarem, é melhor para todo mundo. Então, né, por mais que às vezes a gente já viu lá, pô, tem pauta que é a nossa pauta e os vereadores agora estão todos pegando e tal. Às vezes a gente fica meio assim, mas na verdade, na prática, é melhor para todo mundo, né? Porque assim economiza o dinheiro de todo mundo, assim é muito mais fácil de mudar. Então, vamos pensar dessa forma, vamos ser otimistas e achar que é para melhor, né? Que mais? O Gabriel tinha perguntado aqui quem deve ser o líder da comissão de urbanismo, ainda não sei, tá?
A Folha, que falou, confiamos em vocês, mas ao ouvir sobre tantas burocracias e blocos, parece ser tão mais difícil conseguir implementar os projetos. Você tem razão, tá, Polly? A gente também acha, mas é como as coisas funcionam, né? Então a gente vai ter que trabalhar, enfim, entender e trabalhar. Claro, sempre sem abrir mão dos nossos princípios. Então, a gente em nenhum momento negociou cargo, a gente não está lá para pegar cargo, pelo contrário, a gente está lá para abrir mão dos cargos. Então, a gente nunca vai abrir mão dos nossos princípios, mas a gente tem que participar da política, tá? Tá, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui agora no. O que mais? Jonas, o que pode ser feito em transporte público lotado em plena pandemia? Realmente, Jonas, isso é um problemão, né? A gente está se aprofundando e está discutindo toda semana também com a prefeitura sobre essa questão da pandemia. Na semana passada, a gente teve a questão da vacinação, né? Acho que teve gente também que mandou perguntas sobre isso. Agora eu não estou achando aqui, mas teve gente que mandou sobre o pavilhão lá do Parque Barigui, né? Então, a estratégia da prefeitura foi vacinar todo mundo lá, mas não deu muito certo, né? Os primeiros dias ali já aglomerou, atrasou, aglomerou, e a gente também conversou com a prefeitura, tá? A gente tem um canal também, e a prefeitura reviu aí, provavelmente vai estar alterando para essa semana. Afinal de contas, já tem, né, uma estrutura, já tem os postinhos, já tem os profissionais de saúde nos locais de trabalho, então seria muito mais fácil vacinar lá. Até uma das coisas que é interessante também, né? Porque às vezes a gente só critica, eu falo que é muito fácil criticar, né? Eu brinco que às vezes quem tem filho sabe, assim, que o quanto a gente recebe de conselho, né? Vamos chamar de conselhos, né? Mas ou palpites, todo mundo sabe como que você tem que fazer para educar os filhos. Geralmente quem não tem é que sabe melhor. Então, esse caso da prefeitura também, todo mundo quer dar palpite, mas qual foi a intenção da prefeitura, tá? Para centralizar lá no Parque Barigui? Foi justamente porque já estava acontecendo de desviarem vacina. Vocês viram, né? No Brasil inteiro, as vacinas eram mandadas, principalmente nas cidades menores, para cidades, e aí o prefeito, até os vereadores, meu Deus, né? Desviando ali para a família, para a filha, para a esposa, e também estava acontecendo isso, segundo a prefeitura, em alguns hospitais. Tava indo as vacinas e aí aparecia nas listas lá, enfim, parente dos médicos ou do diretor do hospital, enfim. Aí, justamente para evitar isso, que a prefeitura teve essa iniciativa, mas não deu muito certo, mas eles estão revendo, tá? Então, e esse ponto do transporte público também é um ponto que a gente sempre bate. Eu acredito que agora, vou até anotar aqui para olhar melhor, mas agora que eles estão eu acho que as coisas estão voltando ao normal, né? A gente, janeiro, fevereiro, daqui a pouco volta as aulas, e aí vai ter mais movimento na cidade, né? As coisas estão reabrindo, os decretos, né, em relação à pandemia estão mudando. Hoje mesmo, né? Foi o primeiro domingo, depois de muitos domingos, que os mercados abriram, que os restaurantes puderam abrir. E as coisas vão devagar voltando ao normal. E aí o transporte público também. E o transporte público, tenho quase certeza que ainda está com horário reduzido, né? Quando começou a pandemia, porque muita gente está em casa, eles reduziram o horário. Que eu também, até gravei um vídeo também sobre isso, falando que eu não achava que era uma boa, né? Reduzir o horário aglomera mais. Mas daqui a pouco eles vão ter que voltar com o horário normal, porque não dá para aglomerar no transporte, né? Não dá. Eu acho um absurdo a prefeitura colocar restrição para os restaurantes, para os donos de lanchonete, de bares, restrições né, enormes, e aí aglomerar no transporte público e aglomerar lá na fila da vacina. Aí a pessoa pegar Covid na fila da vacina. Não tem o menor cabimento. Então, realmente tem que mudar isso. A gente vai bater um pouco mais nesse ponto também. Tá? Que mais? Então, deixa eu abrir aqui o Facebook, tô vendo. Bastante gente comentar ali, eu só não sei se eu vou conseguir responder todos, mas muita gente dando boa noite, né? Dando parabéns pelo nosso posicionamento, pelo nosso trabalho que a gente já está fazendo, desejando sucesso. Sebastião, Dirceu Soligo, meu amigo Dirceu, lá de Cascavel. Então, Dirceu é o vice-presidente do Diretório Estadual do Novo, faz um excelente trabalho de expansão do Novo no interior do Paraná, tá? Então, quem está acompanhando a gente aí também, que é do interior, vamos trabalhar para expandir o Novo aí no interior. Maurício Polakoski também, de São José dos Pinhais, está participando.
algumas pessoas comentando sobre o processo seletivo. Até vou comentar aqui, né? A Cindy falou um pouquinho, fale sobre o processo no qual a secretária não tem curso superior em secretariado executivo. A gente colocou no processo seletivo experiência em secretariado, tá? E a gente fez, como eu comentei com vocês, o processo contou com a participação e a seleção de forma independente de pessoas de recrutamento e seleção. E além de considerar os pré-requisitos, a gente também considerou a nossa demanda, o que a gente precisa. E o nosso objetivo, como eu também falei no início, é fazer um gabinete enxuto, poucas pessoas. Então, eu só tenho no meu gabinete 5 pessoas, 5 e meia, né? Então, que a secretária vai atender os 2. E ela também vai ajudar a gente na parte de comunicação. Então, a pessoa contratada tinha experiência como secretária e tinha também na parte de comunicação e tal, e ela também vai nos ajudar em relação a isso. Então, por isso que a gente fez a seleção dessa forma, tá, pessoal? Aí o pessoal também falando sobre a Vivian, ó, minha amiga também lá, que tá lá no Canadá, hein? Que legal, que é daqui de Curitiba. Trabalhei com ela na Toyota, né? No Banco Toyota há muitos anos atrás, nem lembro quanto, quase uns 20 anos. E tá no Canadá e tá acompanhando a gente também. Pessoal falando dos outros vereadores, vamos cobrar também dos outros vereadores, né? Uma postura aí mais com eficiência do uso do dinheiro público, né? Que esses nossos exemplos aí se arrastem para todos os vereadores. Que mais? Alguma questão para a retomada da economia, esse é um tema bem importante também para a gente, né? Como eu disse, a gente está em comunicação constante com a prefeitura, precisa retomar as coisas. Eu acredito agora, com essa vacina, que as coisas vão melhorar, que vai diminuir os casos, né, de Covid, e a gente vai conseguir aí retomar a economia também. Então, é um tema importante. A Isis também falando do IPTU, então, esse também é um tema legal, acabei não comentando, mas a gente sempre se colocou, isso está nas nossas propostas, sempre ser contra o aumento de impostos, né? A gente acha que no Brasil a gente paga muito imposto, tem pouco retorno, aqui em Curitiba também. E o IPTU, vou explicar um pouquinho para vocês, ele teve um aumento, o que acontece? Lá em 2015, foi feita uma reavaliação das plantas genéricas, que são dos valores dos imóveis. E aí alguns imóveis teve muito aumento, que até um aumento de mais de 50% no valor dos imóveis e logo no IPTU, porque ele é calculado com base no valor do imóvel. E aí, o que a prefeitura fez? Ela, a gente fala diferir, contador, diferiu esse aumento, parcelou esse aumento ao longo do tempo, em 6 anos. E o último aumento ia acabar agora, em 2021, esse ano. Então, estava tendo um aumento de 4% por ano, além da inflação. Então, esse ano teve imóvel que teve aumento de 8%, 8,31%, se era imóvel com edificação, e 11,31% imóvel sem edificação. Então, realmente, o aumento é muito alto. A gente também foi discutir esse tema com a prefeitura, sugeriu que eles reavaliassem e não repassassem o aumento para a população, considerando a pandemia. Inclusive, os donos de estabelecimentos, de bares, restaurantes, né, muitos estabelecimentos tiveram que ficar fechados por causa da pandemia. Tem até movimentos aí falando de não pagar o IPTU. E a gente pediu isso para a prefeitura, né? Claro que a prefeitura argumentou que é muito difícil, que não consegue, que tem que pagar as contas, que tem a folha, que tem não sei o quê. Mas a gente insistiu e a gente protocolou uma solicitação ao executivo com essa proposta, tá? E é um assunto também que vai estar na nossa pauta nos próximos 4 anos, porque o aumento do IPTU também de 2022 vai passar pela Câmara, e aí esse ano a gente vai discutir para que não tenha aumento, enfim, porque daqui a pouco também Curitiba vai ter um IPTU muito alto e acaba perdendo também, de certa forma, a competitividade em relação a outras capitais. Então esse é um tema que a gente falou bastante também, Thaís. Tem muita gente, pessoal, algumas pessoas questionando e outras elogiando aí o pessoal do time, que foi um time bem formado, bem capacitado. Aí o Gabriel também perguntou, vou anotar aqui também, tá, Gabriel, que acho que é um tema interessante, isso tá também
nas nossos objetivos estratégicos a questão da reforma administrativa da prefeitura, então é um ponto interessante também. Da própria Câmara também, não vamos levantar já esse ponto, mas chegando lá também a gente já viu que os caras têm gente demais, hein, gente? Tem diretor demais, tem muita gente, mas enfim, é um tema que a gente vai estar se aprofundando aí nos próximos meses. Tem gente perguntando também, Rogério, tinham me perguntado isso, eu acho que eu respondi também na caixinha, se eu penso em tentar a Câmara Federal em 2022. Então, assim, o nosso foco, o meu foco agora é o mandato, tá? Então, também, para decidir se eu seria candidata a vereadora, isso lá em 2018 e 2019, no final de 18, né, em 2019, eu também considerei muito isso. E por que eu decidi ser candidata a vereadora? Porque eu acredito que a gente precisa mudar a política. Tem que começar o quanto antes. E a gente precisava eleger os primeiros políticos do Novo no Paraná. Esse era o meu objetivo também. E aí, eu falei, vamos começar. Nossa, tô vendo aqui o negócio do Facebook, tentando mudar, mas agora não adianta. E aí, isso, eu levei isso em consideração. Então, primeiro a gente tem que começar da Câmara de Vereadores, depois ir para outros cargos aí. Então, o meu foco vai ser no mandato, tá? E o meu objetivo é terminar o mandato. E trazer gente boa para o Partido Novo, tá, gente? Então, também, quem tá aí animado para mudar a política, quem quer realmente contribuir, participar, vamos filiar ao Partido Novo, né? O Partido Novo não usa dinheiro público, ele é mantido com o dinheiro dos filiados e dos apoiadores, então a gente precisa de filiados. Então, quem acredita, quem acha que, né, os nossos políticos estão fazendo um bom trabalho, vamos se filiar e vamos participar da política. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos bons candidatos aí para as próximas eleições pelo Novo. Então, o meu objetivo é fazer um bom trabalho, começar o trabalho, fazer um bom mandato e, inclusive, inspirar, dar o exemplo para que mais gente boa, mais gente competente venha para a política, tá? E aí, assim, a gente vai ter mais gente boa. Acho que é isso, né, gente? Eu até falei que não íamos fazer uma live muito longa, senão fica cansativo. O pessoal também daqui a pouco já tá saindo, então eu pretendo fazer, vamos ver se domingo é um bom horário, depois até faço uma enquete também lá no Instagram. Pretendo fazer essas lives pelo menos a cada 15 dias. Dependendo, eu faço uma domingo que vem para contar para vocês como foi a primeira semana de sessão. Algumas coisas interessantes também já vou contar. Já tem projeto na pauta. Primeiro dia já tem aprovar nome de rua, que é aquilo que a gente falava, né? Que o vereador não devia estar lá só para aprovar nome de rua, mas já tem, faz parte do trabalho do vereador, né? Vamos também pensar em como fazer isso de forma mais eficiente, mas vai ter na pauta. Enfim, tem os primeiros projetos lá que a gente está já discutindo com os vereadores, entendendo melhor e definindo como vão ser as nossas votações, tá? Então, dependendo de como for essa semana, no próximo domingo a gente faz outra live para contar para vocês. Se não for no próximo domingo, a cada 15 dias. Domingo, para mim, é um dia razoavelmente bom, né? O último dia da semana, tô todo mundo em casa. Hoje até, né, eu tava com o Luigi, dei banho nele, enfim, só que daí agora ele tá com a minha mãe, que mora aqui pertinho de mim, mas daqui a pouco pego ele e tudo. Mas talvez a gente tente fazer sempre nos domingos, tá? E outra coisa importante, só para a gente terminar, hoje é aniversário, quem está acompanhando aí, é aniversário do nosso deputado federal Vinícius Poit. Então, parabéns para o Poit, né? Quem quiser comentar lá no Insta dele, dar um parabéns também pode dar. E outra coisa bem importante para a gente do Partido Novo também é que a gente tem um candidato a presidente da Câmara dos Deputados, que é o Marcel Van Hatten, né? Que é um cara que eu admiro bastante. Fiz uma live com ele essa semana que passou, publiquei até os trechos da live aí no Instagram hoje cedo, então tá lá no meu Instagram. E quem também quiser apoiar aí também pode fazer um comentário, postar no story, postar nas redes sociais sobre a eleição do Marcel à Câmara dos Deputados. Acho que é bem importante dar esse apoio, cobrar dos seus deputados, né? As eleições da Câmara o voto é secreto, então a gente espera aí que o Marcel tenha um apoio de mais deputados, né? Além dos deputados do Partido Novo, porque é um cara que está fazendo um trabalho super sério lá na Câmara, né? A nossa bancada federal está fazendo um trabalho super sério e a gente precisa apoiar aí o Marcel, que é o único que eu acredito que tem pautas realmente que agregam para o Brasil, porque, como diz o slogan dele, o Brasil merece muito mais. Às vezes a gente reclama, assim como a gente reclama na política, que às vezes não tem opção, não tem candidato,
Também lá na Câmara dos Deputados, né, o pessoal fala, tem que votar no menos pior, mas não, tem uma boa opção. Então, cobrem aí dos seus deputados, dos deputados dos seus estados, né, do deputado que você votou, que apoiem aí o Marcel nessa candidatura, que votem no Marcel e que ele tenha uma votação expressiva à presidência da Câmara, tá? Então, todo o meu apoio também ao Marcel Van Hatten. E para terminar, né, pessoal, dando boa noite, parabéns pelo trabalho, Ri Souza, o Álvaro também, obrigada, Álvaro, por estar acompanhando com a gente, obrigada, Fábio também, um abração para você, Fábio, uma super apoiadora aí também, muito obrigada, Rosana também, Rosana no Facebook, né, o Fábio tá no Instagram, Rosana no Facebook, o Igor, a Cindy, obrigada também, obrigada pela pergunta e por, né, participar com a gente, Andrei também, que é meu colega também lá de Colombo, colega Renova, foi candidato em Colombo, também está participando com a gente. O Enio também falou um pouquinho da linha verde, criar um projeto para acabar com essa vergonha. Então, como eu falei, a gente vai estar participando, vai estar discutindo mais sobre a linha verde também. Tá bom? Gilberto também aqui, Cassiano, Meg também estava interagindo com a gente na live do Marcel, que eu me lembro. Obrigada por participarem com a gente e boa noite a todos aí, bom finalzinho de domingo e boa semana para todos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui no Insta. Peraí, deixa eu encerrar. E vou encerrar aqui no Face, como faz terminar aqui.